Saúde tá na mídia. E estamos no Saúde na Mídia. Programa inédito, indo todas as quartas-feiras para você. E a gente tem um assunto hoje muito legal, Amanda, que é um assunto que está presente nas rodas de conversa, principalmente femininas, que é sobre o gerenciamento do envelhecimento. E olha, a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que você tem que ter de dentro para fora para se sentir bem com você mesmo. Vamos falar da importância do colágeno e como você pode envelhecer bem, envelhecer com saúde, e isso de dentro para fora. E para receber com muito carinho, a gente convidou aqui a Simone, que é CEO da Farmapele, que vocês já conhecem, e a doutora Bruna Camarão. Doutora Bruna Camarão, que também tem uma longa estrada juntinha ali com a estética e vai conversar com a gente sobre esses assuntos fundamentais para a gente trabalhar o nosso corpo, nossa alma e se sentir bem. Sejam bem-vindas, tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Que maravilha, para falar de um assunto que todo mundo quer saber, inclusive a gente, né, amiga? Exatamente. Quando a gente trouxe essa pauta, né, falar envelhecimento, aí a gente pensa o que a gente pode fazer para a gente se sentir bem ao longo do tempo. E aí eu começo perguntando para a doutora Bruna, que é especialista nesse assunto, né, de cuidar do paciente como um todo. Quando a gente preocupa-se com o envelhecimento, qual é a fase da vida que é mais importante para a gente tomar essas precauções, para não esperar deixar acontecer, vamos dizer assim, já ter a flacidez, já o colágeno já ter ido embora, já se sentir com o corpo um pouquinho mais flácido e aí não conseguir mais correr atrás dos prejuízos? Existe uma fase ideal da vida para começar esse gerenciamento? Eu sempre digo que antes né, de começar a sentir a pele derreter, né, ali o músculo derreter, a gente precisa cuidar. Então, desde sempre. Passou ali dos 20 anos, a gente tem que começar a ter os cuidados. Aliás, desde a infância, eu acho que a gente precisa colocar nos nossos filhos, nos sobrinhos, né, nos filhos dos amigos, colocar sempre hábitos saudáveis nessa criança. Então a gente fala sempre de colágeno e etc, e às vezes a gente esquece também do básico, que vai atrapalhar e vai você fazer perder mais cedo a questão, né, da estrutura da pele, enfim. E é o exercício físico, água super importante, alimentação, exposição ao sol, são coisas assim básicas, né, que a gente fala assim, ó, nessa idade, vamos fazer o básico, vamos hidratar bem, vamos alimentar bem com frutas, com verduras, com a proteína, carne, ovo, né, enfim. Então, essa parte básica, um sono de boa qualidade, né, então assim, a questão de estresse, tudo isso, fumo, tabaco, estraga a pele do ser humano. E a gente também tem que lembrar que tem tipo de flacidez de pele e a flacidez de muscular. Então as duas ali, o colágeno vai ajudar, né? Então as duas precisam de hábitos saudáveis para que a gente faça prevenção. E aí, junto com isso, a gente vai usando, né, a suplementação para ir... Uma ajudinha, né? Com certeza. Que o corpo não produz, né? E aí eu sempre falo assim, não é aquela mágica, né? Você não vai, tipo, tomar o colágeno sozinho e esquecer do resto. Então eu, como médica, meu papel de médica é orientar e abrir os olhos dos meus pacientes de hábitos saudáveis que ajudam, e o colágeno dá aquela cereja do bolo, e aí é tudo maravilhoso. Simone, existem pessoas assim que elas já nascem com uma predisposição, com uma pele mais firme, com essa pele aí mais viçosa, ou todo mundo consegue ter esse resultado através da suplementação? A genética influencia também de alguma forma, mas é muito importante você ter essa suplementação, independente de ser jovem, como a doutora Bruna falou. Quanto antes você começar a cuidar, porque não vai refletir só na pele, vai refletir nos músculos, nas articulações. Então tem uma variedade de colágenos, tem colágeno para a pele, tem o colágeno tipo 2, que são para as articulações. Então assim, quanto antes você começar a cuidar, melhor você vai envelhecer mais tarde, você vai envelhecer bem. Esse antes seria qual idade, né? Pra gente saber assim mais ou menos. Querendo saber. Pra saber realmente esse cuidado, essa prevenção, doutora. Eu acho que depois dos 30, eu acho que já é uma idade boa para começar. Algumas pessoas têm uma genética mais... de que você percebe que antes dos 20 anos aquela pessoa já tem ali dores articulares, às vezes uma questão genética familiar mesmo, né, em relação às articulações ou alguma coisa do tipo, você pode suplementar. Mas em geral eu acho que a partir dos 30 anos, 40 anos eu acho que é obrigatório. Abaixo dos 40 anos, eu acho que a linha de colágeno fica na bolsa. Não tem gente Isso porque a gente também tem a quantidade certa, né? Aí é tipo assim, às vezes as pessoas fazem subdoses da medicação e acham que não faz efeito, né? E aí a gente fala, não, mas espera aí, você está usando a dose certa, né?
E o colágeno certo, porque o colágeno, por exemplo, tipo 2, que a Simone falou, é excelente para articulação. Então, antigamente usava muito condroitina com glucosamina, hoje a gente já usa o C2, né? E a Farmapele, inclusive, tem um que vem os dois, vem a misturinha ali, que é o Articulaflex. Articulaflex, que eu adoro prescrevo pra caramba. Que já tem mais coisas, então vai... E eu acho que a tecnologia e a medicina vão avançando a ponto de que cada vez essa qualidade e a biodisponibilidade desses suplementos, eles vão agindo no nosso corpo. E como é que essa perda de colágeno, pelo que eu vi aqui, não é só a questão estética, né, que está em jogo, né, saúde e tal. E como é que essa perda de colágeno, o que que ela atrapalha, assim? A gente olha que é uma pele flácida e tal, e acho que a maioria das pessoas se preocupa muito com isso. Mas você falou da questão articulatória, de músculos, então conversa aqui com o pessoal de saúde na mídia de como é que o colágeno é necessário para o corpo como um todo, né? Prevenção de doenças osteoarticulares, artrose, artrite, entre outras, né, que são doenças de articulação. A questão da sarcopenia, que é assim, a diminuição da massa muscular junto com a função dela. Uma coisa é você ter a baixa massa magra, mas a questão muscular para que ela tenha uma funcionalidade. Então, quando as pessoas vão perdendo massa muscular, por exemplo, você vai tendo dificuldade de, às vezes, levantar numa cadeira, de ter aquela vida... Aquela autonomia, a né, autonomia, exatamente. A massa muscular ela é mais importante do que a gente imagina. Muito mais. Eu falo, salva vidas. A gente viu aí há pouco tempo aquele acidente, todo mundo viu, do aquele Kaique Brito, foi atropelado. A recuperação dele, você deu por da massa magra dele. A recuperação dele, o tempo de UTI que ele ficou, a recuperação que ele conseguiu sair daquela maca, daquele estágio lá que ele estava de coma, foi por conta da massa magra. Então, se fosse um paciente sem massa magra, a recuperação é outra, é muito mais difícil. E eu sempre falo para meus pacientes, eu tenho muito paciente idoso, que a autonomia, você conseguir fazer as suas coisas, você envelhecer, tipo, tendo a liberdade de dirigir um carro, de levar um filho, um neto para algum lugar, de viajar, né, de fazer as coisas do dia a dia, é muito importante. Às vezes você vê que a pessoa tem dificuldade para levantar da cadeira, apoia a mão, entendeu? Aí tem dor no joelho, estala tudo, né? E a questão da pele também, a gente tem uma fragilidade capilar. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que ficam roxas com facilidade, que fazem aquelas bolhas de sangue quando se batem, entendeu? Então tudo isso é importante, a gente tem que se preocupar com isso. E aí, gente, deixa eu perguntar para vocês, em relação a esse envelhecimento, além do colágeno, quais outros nutrientes que seriam fundamentais e essenciais para a gente ter, né, ali com a taxinha sempre em dia, que são importantes para a gente ter esse gerenciamento de envelhecimento, para a gente ter essa longevidade, para ter essa saúde de dentro para fora? Pode ser, Simone. Como ela estava falando, né, na parte muscular, de envelhecimento, eu gosto muito da creatina. Também, eu acho muito indicado, né? Independente da pessoa treinar ou não, independente da idade, para idosos, então tem que ser tomado sempre. Além do colágeno, do colágeno verisol, além do colágeno tipo 2 que a gente falou também. Vitamina C, zinco, são algumas coisas assim. A própria proteína de ingestão a gente precisa aumentar, né? E às vezes a gente usa alguns peptídeos de colágeno, que tem até na Farmapele, o Peptide Strong eu gosto muito. O HMB, que a gente chama de hidroximetilbutirato, que é um derivado da leucina, que a gente usa muito para prevenção de massa magra, que segura aquela massa magra. Às vezes você está no processo ali de doença, a gente viu muito no Covid, as pessoas consumidas, né? Assim, uma parte ecológica também, né? Exatamente. Então, algumas suplementações, a gente não suplementa tudo sempre, né? Por isso que é importante fazer exames, a gente saber como é que está a alimentação. Tem um acompanhamento, isso, né? Porque às vezes... Não é só chegar, doutor, eu vou tomar esse colágeno aqui para minha pele, eu vou tomar esse colágeno tipo 2. O colágeno é muito importante ser associado junto com a vitamina C. Mas às vezes o paciente, ele consome muitas frutas cítricas, tipo cerola, laranja, tangerina, algumas coisas que são ricas em vitamina C. Então a gente vai ver se há necessidade realmente de suplementar. Se a paciente, não como nada disso, quase minha dieta aqui quase não tem vitamina C, então a gente suplementa junto. É importante para a síntese do colágeno. Então faz parte também, né, da estrutura. E aí, se o paciente não tem ali na alimentação, e aí é importante a nutrologia entrar junto para a gente ver como é que está essa dieta e fazer a prescrição. Doutora, o colágeno, a gente já tem ele no organismo ou a gente precisa suplementar de qualquer forma? Não, a gente tem. Né? Mas a gente pode suplementar para melhorar. E essa dose que você falou assim, tem que ter uma dose. Cada pessoa às vezes está com uma subdose e acha que não está fazendo efeito. Existe uma dose mínima que é fundamental para ter esses benefícios? Simone, até pode falar também sobre isso, né, que é da farmácia, mas eu falo sempre assim, o hidrolisado pelo menos 15 gramas por dia, né?
O C2, que é o colágeno 2, pelo menos 40 miligramas, desculpa. O hidrolisado 15, pelo menos 15 gramas. A gente tem até o Body Balance. Exatamente. Que eu gosto muito, que é uma proteína do colágeno. Tem o whey, tem o Body Balance também é proteína, que é a proteína do colágeno. Outra substância que eu gosto muito também para a parte da pele, de estar sempre associando com essas outras que a gente falou, é o silício orgânico. Um dos mais conhecidos é o X-Nutriment, que muita gente utiliza ele para pele, cabelo e unhas, mas eles servem para muito mais coisas. Então está associando com vitamina C também, com PQQ. PQQ é maravilhoso. Os antioxidantes, eles são muito importantes também. Sobre essa questão que eu falei para vocês, sobre o estilo de vida, às vezes excesso de álcool, de sol, de cigarro, de própria poluição, né? Elas desestruturam muitas proteínas e liberam muito radical livre. Então, os antioxidantes, quando a gente prescreve, manipula, às vezes injetável ou oral, ajudam demais. Então, essa questão da suplementação, a gente geralmente não prescreve só uma coisa, né? A gente não vai só ali o 15 gramas de colágeno achando que vai resolver a sua vida. Não é bem isso, né? A gente às vezes precisa associar. Peptide strong, os pacientes estão gostando muito. A gente está precisando a gente bota. Creatina, eu falo assim, creatina é obrigatória. É vida, né? Vida. Já que a gente está falando um pouquinho da creatina, doutor, explica pra gente então essa funcionalidade da creatina pra nossa vida. Então, o que acontece? A gente teve um mito, um estudo muito antigo, que falava sobre a creatina e função renal, que aí dava problema renal nos pacientes. E esse estudo foi totalmente desacreditado. E hoje ele é um dos suplementos mais seguros e mais importantes, que realmente funcionam, que a gente pode suplementar. E a gente faz de acordo com o peso, mas geralmente, assim, por exemplo, vocês, 3 gramas por dia é o suficiente. Às vezes, paciente mais pesado, a gente faz um cálculozinho, até 9 3 gramas é que dois? Aquele scoopzinho. 3 gramas você encontra no caramelo. São 2 caramelos por dia é o suficiente para você ter a creatina que você precisa. E é uma delícia. Eu tô fazendo propaganda, gente, porque eu sou consumidora desse caramelo. A gente mudou um pouco o foco do colágeno, mas já tá falando sobre o envelhecimento. Tem que falar de creatina também. Mas é importante. Mas é maravilhoso. E aí tem do caramelo e tem a gominha. Tem a gominha, que é a gummy, que também é uma delícia. Tem vários tipos de creatina. Tem a em pó, tem a gummy, que é a balinha, que é maravilhosa também. E é muito bom que você coloca na bolsa. E tipo, não tem como esquecer, porque muita gente esquece de misturar ali o pozinho, mas se tu tem na bolsa, uma jujuba, eu sou uma dessas, que nem todo dia eu tomo porque eu esqueço, sabe? E aí tem que dissolver nada. Tem que dissolver. Exato. Tem gente que a Farmapele também faz o pozinho, o sachêzinho, né? Que aí também é prático de levar. Mas tem o pote também que você pode, né? E assim, quem começou a tomar agora, o que vai vir de benefício mais imediato ou é a longo prazo? A creatina, ela tem um efeito acumulativo. Ela não é aquele suplemento que você toma hoje e hoje você vê o resultado. E muitas pessoas até usam erradamente antes do treino. Ela não tem aquele efeito pré-treino. Se tá melhorando, deixa, porque o efeito psicológico é o que vale. Mas ele não é pré-treino. Então ela tem que ser usada diariamente. E ela não engorda e não incha, como as pessoas acham. Ela puxa água para dentro do músculo. Melhora a qualidade muscular, força, resistência. A gente só precisa ter cuidado com o paciente que precisa, às vezes, por exemplo, o lutador que precisa manter peso, porque pode ser que aumente ali a massa magra em questão de peso total, né? Não falando de massa muscular. Então, às vezes, a gente perde competição, de repente, de peso na balança, né? Às vezes o lutador, porque tem a questão do peso ali. Mas ele tem inúmeros benefícios. Inclusive, para meus pacientes idosos, é obrigatório, HMB, creatina, às vezes o Peptide Strong está entrando também, pois é novo, e era o Body Balance, a gente passava o Body Balance, porque é importante, né? E aí junto com os colágenos de articulação, então meus pacientes, 50 a mais, obrigatoriamente eles usam o C2. O colágeno a gente vê o resultado em quanto tempo, assim? Isso aí é uma coisa que depende muito, porque às vezes você toma achando que aquele tua pele vai fazer, né? Dá um glow, dá um up. Você acabou a fase da papada. É o que todo mundo quer, né? Exatamente. E não é. Então depende de muitos fatores. Eu sempre falo assim que a questão da flacidez é uma coisa que a gente não vê automaticamente, a gente vai vendo com o tempo, com a suplementação, a gente faz muita foto para ver e às vezes você faz procedimento estético e isso a gente vê na prática, quando você faz procedimento estético sem tomar colágeno e tomando colágeno. Então às vezes você quer fazer um ultrassom microfocado, quer fazer um bioestimulador de colágeno, quer fazer uma radiofrequência, alguma coisa assim, suplementando colágeno você tem um resultado muito melhor. Potencializa, muito. E a gente vê na prática, nem tô falando de estudo não, estou falando no dia a dia mesmo.
E também já tive casos de pacientes que às vezes faziam esses procedimentos, não viam melhora, falavam assim, pô, doutor, mas eu paguei caro, eu não tô vendo. E aí, quando a gente ia ver a dieta, vivia no sol, fumava, bebia muito, não dormia direito, então não vai ver resultado. Exatamente. E aí, hoje em dia, quando a gente vai fazer um procedimento lá na clínica, obrigatoriamente os pacientes passam pelo nutricionista, mesmo que seja procedimento de pele, de rosto, essas coisas. Interessante, já é um protocolo, né? É, a gente já inclui no seu tratamento a nutricionista. Ah, mas eu não quero ir. Tá bom, você vai só por segurança, né? Vamos então só fazer um recordatório alimentar aqui, vamos ver como é que tá, então, essa questão alimentar, essa questão do seu dia a dia, o que é que tá precisando, né? Porque a gente precisa orientar também o paciente, porque ele vai achar... Não fez efeito. Exatamente. Né? Mas você vai fazer um procedimento de emagrecimento, você vai ficar flácido. A gente avisa isso, mas ainda mais se for rápido. Então, você tem que ter aquele cuidado também pra... Ninguém quer ficar flácido, né? Ninguém quer ficar... Esse é o nosso gerenciamento, né? Gerenciamento de crises. Eu falo, tem que malhar, tem que fazer exercício de força, só quer fazer cardio. Eu falo, não, tem que fazer... Quer perder caloria, né? Só quer perder caloria. Eu falo, você tem que juntar o melhor exercício físico para quem emagrecer é o exercício concorrente, o exercício de força e o exercício de cardio. Então, preciso que você faça força. Ah, mas eu não gosto de musculação. Eu falei, mas a gente não faz sangue de vontade, né? A gente não é criança. É verdade. Nem criança hoje em dia. Eu digo lá em casa que nem menino faz mais, que é... Imagina adulta, então a gente tem que saber, né, as coisas, e hoje a gente tem muita informação. Então antigamente não se fazia porque não se sabia, né? Hoje em dia todo mundo sabe, tem rede social, tem podcasts. Tem saúde na mídia, gente. Isso, que informa, né, essas coisas. Então a gente sempre, exatamente. Então a gente fala, eu não gosto. Eu falei, pô, também não, mas eu tenho que ir, né? Mas eu não sei para vocês, aí é uma pergunta para as duas, na verdade. A impressão que eu tenho que antes, eu também não fazia atividade física com tanta intensidade antes, mas vamos dizer, de uns 5 anos para cá, eu tenho notado esse boom de academias. No início do ano, você vai na academia, tá lotado. Segunda-feira. Todo dia Segunda-feira, tá lotado. Mas eu fico incentivando, mas eu acho assim que as pessoas com acesso à informação, elas vão se conscientizando mais. Então eu trabalho muito, eu trabalho com vocês da área de saúde há 15 anos, então às vezes você ia num endocrinologista, num cardiologista, e o cardiologista meio, né? Sim, não faz cuidados e tal. E hoje você olha assim, o cuidado que os profissionais têm, que as pessoas estão tendo, as próprias prateleiras de supermercado não eram como são hoje, com produtos, tem produto para todo mundo, tem um produto tem um produto mais. Então esse cuidado com a saúde e o acesso à informação que a gente potencializa isso tem sido maior, pelo menos eu acredito nisso. Estou certa? Rede social vai ajudar muito. Doutora Bruna. Vocês que são influenciadores, né? Porque eu falo assim, eu não sou influenciadora de nada, porque meus pacientes tá bom. Eu falo que eu influenciar meus pacientes. Mas essa coisa de vocês, né, influenciadores, ficarem postando, dá vontade da pessoa querer aquilo ali. Eles sentem a vontade de ir. Quando eu posto também, e sabe quando eu não posto, eu sou cobrada. As pessoas falam, não foi pra academia hoje, não voltou lá sem pular. Quando eu acordo, eu já sei, quando eu acordo, lá vem Bruna com a postagem dela, não pule o aeróbico. Eu preciso que Bruna já tá má, que ela tá vendo aeróbico, eu tenho que fazer dela. Aí aquele negócio, às vezes eu não boto, né, o dia corrido e tal, não boto. E aí, doutora, cadê o cardio de hoje? Não fez o cardio? Que eu falo lá, não pular cardio. A gente vai criando estratégias também de influenciadores pra incentivar os pacientes aí. Depois eu chego na academia lotada, eu falo, não, gente, mas também não precisa vir tanto assim também, não. De uma vez, deu horário. E eu achei interessante esse ponto que a Karina falou, desse acesso, né, que a gente tem de alguns anos para cá, desse incentivo. E também temos mais acesso à personalização dos medicamentos, que antigamente a gente não tinha. Então esse acesso da personalização, de você fazer ali exatamente personalizado para cada um, facilita a adesão do paciente e facilita para todos. Gente, as Farmapel tem uns sabores, sempre, não é porque a Simone tá aqui não, porque ela sabe que eu consumo os suplementos dela, que eu peço os meus... O marido, ele deixa mais desesperado. Ele fica... Eu falo, Simone, pelo amor de Deus, o sabor desta criatura, ele me enlouquece. Ele tem um sabor específico. Não, de tudo, assim, ele só pede na Farmapel. Vira motivo de briga, se acabar o de um, o outro pega. Aí ele pega meu suplemento. Aí tem que correr com o dele. Eu falo, prioriza o dele aí, o meu não tem problema, eu priorizo o dele, senão ele rouba os meus e eu fico sem. Mas a questão, gente, a questão do sabor, às vezes você quer suplementar
amamentar, crianças e adolescentes que eles não conseguem, né? Tem dificuldade. Exatamente. A gente bota uma jujuba, a gente bota um saborzinho de laranja, de morango, uma pastilha sublingual gostosinha. Então, eles têm essa facilidade. Você bota a dose que você quiser. Essa parte boa de você, às vezes, juntar medicações, né? Tipo, Articular Flex, eles são... Não é só o C2, eles vêm em outras coisas. Vou explicar um pouquinho, já ia pegar. Ela pode falar mais sobre ele. Ele tem, além do colágeno tipo 2, ele tem magnésio, vitamina D, e tudo associado numa cápsula. Esse colágeno, no caso, ele é específico para as articulações. Exatamente. Então, assim, aí já facilita a tomada de coisas que a gente pode juntar numa cápsula só. Ou se não tiver aí, a gente manipula. Manda para ela. Referindo com os sabores, já é... Esse é que a gente comeu. Esses da Gummy é maravilhoso, porque eles vêm embalados, se você abrir individualmente. Eles põem na bolsa. Por isso que você bota na bolsa. Exatamente. Então, assim... E já é a quantidade correta? Tem 2,5 gramas de colágeno Verisol. Aí, porque esse daí é outro... eu falei de 15 colágeno gramas caramelizado, né? Hidrolisado. Esse aí daí E esse é o Verisol, que é o que tem comprovação científica para pele. Pele, unhas e cabelos. Então, um desse aqui... 2 por dia. Ah, são 2 por dia dele? Isso. Então tem que aumentar minha dose. Mas quando a gente tá porque assim, a gente também tem aquela fase de ataque e a fase de manutenção ali. Então, às vezes, você já suplementa com outras coisas, uma daquela ali já vai ser o suficiente. E se você estiver naquela fase, às vezes, de procedimento, aquelas coisas que você quer, ou então tem uma pele mais castigada, a gente aumenta a dose. Simone, quanto tempo pra cá que vocês estão trabalhando mais ainda essa personalização, né? Porque a farmácia de manipulação, ela já tinha esse segredo de você colocar a dose, já é uma farmácia bem antiga, bem tradicional. Você já está há 17 anos com a Farmapele. Mas essas inovações, né? Esses pedidos do mercado, exigência dos clientes, como o marido da doutora Bruna. O que aconteceu logo que a gente trouxe a Farmapele para cá, há 17 anos, né, é que realmente assim, os médicos, os nutricionistas não aprendiam, não tinham cadeira de manipulação na faculdade. Então a gente tinha que ir sentar e explicar como associar, porque não que eles não soubessem para que servia a substância, mas às vezes não sabia se poderia associar. Por exemplo, um dia desse, o Bruno estava perguntando por que o Resivitec estava separado. E aí eu explicando para ela que ele realmente é separado da fórmula porque ele é pellets. Então é uma outra forma, não dá para associar com substâncias que são em pó. Então tem essas particularidades da manipulação. Então a gente pegava desde o início assim, e explicava. E hoje já está muito mais divulgado, principalmente nessa área de longevidade, nutrologia, tem muitos cursos que ensinam a manipular. E a gente faz questão de estar do lado do médico. Fora que toda hora elas lançam coisas novas. Isso daí deixa a gente louco, né? Esse é novo, relativamente novo. E aí a gente prescrevia junto, né? Aí depois eu falei, Simone, não tá mais manipulando junto, o que houve? Aí ela, não, tem que manipular separado. Aí eu até mandei o comunicado para ela explicando por que era separado. Então tem essas particularidades e a grande vantagem que eu acho é justamente você personalizar de acordo com a necessidade de cada paciente. Você vai se consultar com a Bruna, a sua necessidade, através dos seus exames, até mesmo da sua rotina, do tipo de atividade física que você faz, da tua alimentação, não vai ser a mesma coisa que a minha. Então, varia muito de pessoa a pessoa. E a vantagem da manipulação é essa, você personalizar. Além de poder associar, né, várias substâncias em uma cápsula só ou em um sachê só. Às vezes, é um paciente que tem alergia a corante, que tem diabético, que não pode tomar açúcar no xarope, e tem dificuldade de deglutição. Às vezes a gente bota cápsula transparente, porque o paciente tem alergia ali ao corante da cápsula. Aí elas botam cápsula transparente. Aí coloca observação, já manipula em outra cápsula. E também quem é diabético, né, que a gente falou, que aí coloca já em xaropes, sem açúcar. E também quem tem dificuldade de deglutição, às vezes crianças ou idosos, ou coloca em mais cápsulas pequenas, ou coloca em sachê, ou coloca em pastilha, ou coloca em gominhas como essas. Então tem uma variedade para atender. A gente consegue, na manipulação, fazer essa adesão melhor dos pacientes, né? Isso aí faz muita diferença, porque às vezes toda necessidade não é a mesma dela. Obviamente que tem coisas que são mais tabeladas, assim, né? Mas algumas coisas que a gente precisa personalizar mesmo. Quantas vezes a gente comprava antigamente em farmácia comercial e tinha que quebrar o comprimido no meio, nunca saía exatamente a mesma dose. É muito difícil cortar certinho, mesmo com cortador de comprimido. E a gente tinha esse problema até com pets. Agora a Farmapele agora manipulando. Com pet tem demais. E com pet tem as minhas que são pasta, coloca porque as pequenininhas, né? Aí
Quando eu olhei, eu falei, Simone, graças a Deus. Vocês veem como está sendo aderido pelo mercado, como as pessoas estão consumindo, que vocês já entram ali no varejo. Então, se você chega lá na farmácia de manipulação, você já encontra essas opções de colágenos à pronta entrega, creatina à essas pronta dosagens entrega. usuais já tem lá para pronta entrega. Filtro solar, colágeno com a dosagem usual, já tem para pronta entrega. Mas quando é uma fórmula personalizada, de acordo mesmo com o que o prescritor aí tem que ser manipulado. Vem direto do médico a receita. Demora, a gente entrega na residência, no trabalho da pessoa, ou a pessoa volta depois para buscar. Demora mais um pouquinho para ser feito, né? E hoje tem assim vocês mesmos começaram falando aqui que existe uma série de produtos. Hoje o assunto é colágeno, mas assim, a Farmapele tem... A gente vai pra lá e não sabe nem onde é que olha, de tanta coisa interessante. Porque não é só o colágeno isolado, né, que vai ajudar ali na questão da pele, que a gente tá falando de colágeno da pele sobre elasticidade, né? Mas não é só o colágeno em gominha, são as outras suplementações que a gente usa juntas, às vezes uma vitamina C, um silício orgânico. Inclusive suplementações de colágeno para o tratamento de doenças crônicas, né? Que a gente está falando de beleza também, mas é importante mencionar... A parte óssea, né? Isso. Articulação, cabelo, unha, pele. Toma sempre. Aí, às vezes a pessoa pergunta, o que tu toma pro cabelo, pra pele? Aí eu falo, minha fórmula é gigantesca, né? Que se nutre Bioarte, vitamina C, muita coisa na minha fórmula. Dá 4 cápsulas por dose. Ai, mas isso aí tem que tomar quanto tempo? Olha, que eu lembre. Acho que eu tomo uns 5 anos, no mínimo, nem sei. É muito tempo, acho que mais do que isso. Ela está fazendo um gerenciamento bom do envelhecimento. Com certeza. Maravilhosa. Estamos no rumo certo. E se você quiser continuar no rumo certo, tem que dar um like aqui, se inscrever no nosso canal e continuar compartilhando saúde no Saúde na Mídia. Meninas, a gente está caminhando pro finzinho do nosso bate-papo. Sério? Mas chegou a hora que a Simone adora. Você já sabe, né? Da caixinha. Usar a criatividade agora. A caixinha É verdade. preta. Doutora Bruna, você pode começar, já que você é nossa convidada, que ainda não Vai esteve aqui no pegar essa caixa estúdio. preta. Deixa eu pegar aqui. Convidada, Besteira. primeira vez aqui no estúdio, ainda não conhece a dinâmica. surpresa. Eu tiro um papel aí. Escolhe o papel, aí vai ter uma perguntinha e você responde ela pra gente. Certo. Gente, na Farmapele São Luís, cada fórmula é cuidadosamente desenvolvida para proporcionar resultados únicos e combinando tecnologia de ponta e conhecimento científico. Isso tudo para cuidar de você de uma forma personalizada, valorizando sua saúde, vitalidade e autoestima. É só seguir no Instagram e descobrir mais sobre os produtos e as soluções exclusivas que a Farmapele São Luís oferece para você. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha, Tá enrolado, e é grande, tá enrolado aqui. Nossa produção enrolou bem, viu? Qual foi a história, seja experimental ou pessoal, ou de outra pessoa, que mais te marcou e te transformou em quem você é hoje? Eita, ela respirou. Profunda. Essa é pra gente conhecer um pouquinho mais da intimidade da doutora Bruna. Pois é, deixa eu ver aqui uma história. Eu vou logo tirando a minha pra já ir. Pode, vai jogando. Simone é esperta, não fica por último, porque ela tem mais tempo Vai, a ali. estratégia Posso tirar dela. mesmo? Pode. Fique à A vontade. história. Gente, assim, tem muitas histórias, né? Eu parei pra pensar porque são muitas coisas que, enfim, influenciam nossa vida e nossa formação e constrói a gente em diversas áreas, né? E a gente tá todo tempo mudando, né? Não tem ninguém que seja o tempo todo uma pessoa só, a gente vai se transformando e vai evoluindo cada vez mais, né? Eu acho que os meus pais, eles têm uma responsabilidade muito grande em quem eu sou hoje. De construir nossa família, de valores e etc. Eu lembro muito, eu era adolescente, assim, acho que adolescente. Uma vez eu estava no quarto dele, lembro muito disso, assim, numa casa antiga que a gente morava, e ele tinha saído uma reportagem sobre loteria. Naquela época, Jornal Nacional, assim, vai ter... Aí eu falei, pai, vamos jogar na loteria? Você é a caçula. Eu sou a caçula. E meu pai sempre jogava mesmo, mas assim, não é viciado, não era aqueles jogos... Eu fazia um joguinho, aquele joguinho. E aí ele falou assim pra mim, minha filha, loteria, o dinheiro da loteria é você estudar, trabalhar e conseguir realizar outras coisas. E ele não tem noção do impacto que aquilo foi na minha vida.
E aí, desde aquele dia, eu tinha na minha cabeça que eu precisava estudar, trabalhar e construir as coisas com o meu esforço, né? Então, com a minha disciplina, com o que eu tinha de objetivo de vida, eu fui construindo. Eu não sonhei na nutrologia, até porque na minha época que eu entrei na faculdade não era uma coisa muito divulgada, ela foi me encontrando. Passei por várias especialidades, então assim, não tinha aquele sonho concreto da nutrologia. Eu tinha um sonho de ser médica, de ajudar o próximo, eu vim com essa missão na vida, de ajudar as pessoas. Mas aquilo ali me pegou muito. É uma coisa que eu acho que nem ele sabe disso. O seu propósito de ajudar vidas não sabia que ele vai assistir. Não sabia. E aí, e aquilo ali foi uma coisa que me pegou muito, porque eu falei, bom, é isso, né? A gente ter para que a gente ajude os outros, para que você proporcione momentos com sua família, com seus amigos, etc. Eu estava até brincando com meu marido que a gente resolveu fazer o aniversário do nosso filho, né? E ele falou assim, nossa, vai gastar muito dinheiro. Eu falei, mas eu tenho muito que comemorar. Ele já me deu muito susto. Alguns sujos, abre o término. Exatamente. Mas eu falei, mas eu vou comemorar porque a gente merece e a gente trabalha para isso, para proporcionar esses momentos. Né? Vai ficar juntando dinheiro e aí depois cresce perdemos aquelas... E as memórias que eles criam, gente. Exatamente. Inesquecíveis. Pra gente ver aquele sorriso e pra eles lembrarem depois. É importante demais. Eu comemorava todos os anos. Eu também. Assim, a gente fazia festas pequenas, mas esse ano eu falei assim, não, o Bernardo já me deu muito susto, eu vou fazer uma festa grande esse ano. Pra celebrar a vida dele. Esse aqui são 6 ou 7 anos esse ano? 6 anos esse ano. Você fez do Mickey? Não, eu fiz o de um ano eu não consegui fazer por causa da pandemia, de 2 anos a gente não fez por causa da pandemia, porque foi fechando, né? Aí segunda onda, no terceiro ano eu consegui fazer, que aí foi de carros. Eu acho que eu vi as fotos. Linda festa. Aí fiz de carros, aí depois de 4 anos eu fiz só pra criança assim, pra toda canina, uma festa menor, porque é de trecho assim grande. Aí ano passado a gente foi pra Fortaleza, aí só a família, fizemos do Mickey. A gente assim, tem que separar. Um ano dá pra fazer uma festa grande, outra uma pequena, outra uma viagem, a gente vai selecionando. Exatamente. Ano passado a gente fez pra Fortaleza, a gente gastou menos do que gastaria numa festa, porque foi a família, cada um pagou o seu. Eu tô pensando nessa estratégia. Já tô na psicologia do menino lá em casa pra não fazer festa esse ano, fazer viagem. Aí a gente fez lá a viagem pra família, alugamos uma casa. E aí esse ano eu falei, não, esse ano a gente vai comemorar, porque justamente é isso, né? Você ter o dinheiro, não poder proporcionar esses momentos, né? Então, e aí a loteria, são esses momentos e você poder ajudar as pessoas. E a gente fica, acho que melhora a alma. Exatamente. Com certeza. Simone, está preparada para a sua resposta? Eu nem pensei ainda, vamos lá. Fala pra gente primeiro a pergunta. São tantos. Bora saber a pergunta, Simone. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu? E como ele impactou suas decisões e atitudes ao longo da vida? Gente, essa produção tá demais. Não tá? Tá profunda. Tá profunda. Assim, vários, né? Tem amigos também que me dão uns conselhos profundos. Assim, pessoas às vezes que a gente nem imagina. Mas eu acho que o mais valioso foi da minha mãe. Que ela sempre falou para eu trabalhar com o que eu gostasse. Que não era para me preocupar com o dinheiro. Que seria consequência. Meu pai, ele já era mais rígido, ele queria impor a profissão, queria porque queria que eu fizesse concurso público. Mas minha mãe já era mais flexível, apesar dela querer também, mas ela sempre me apoiou Te deu essa liberdade, né? Sempre me apoiou no que eu quisesse, assim, escolher, que eu gostasse, ela sempre me apoiou. E foi uma coisa assim que eu até passei para meus filhos. Minha filha faz medicina hoje, mas em nenhum momento, ela sabe que eu fico muito feliz por isso. Mas em nenhum momento, assim, eu impus, sabe? Eu sempre falei, minha filha, se você quiser ser bailarina, seja a melhor naquela profissão. Independente do que você queira fazer, eu sempre vou lhe apoiar, mas eu só quero que você dê de tudo para ser o melhor naquilo. E aí ela escolheu medicina, acho que porque eu convivo muito com médicas, ela sempre vai para aniversário comigo, gosta, e vê que minhas amizades acabam sendo nesse meio e acabou influenciando indiretamente. Mas não que eu farmácia lá, que maravilha. E olha só que interessante, as duas perguntas diferentes, mas as duas respostas levando a essa sabedoria que a gente teve da instrução dos pais e tudo ligado ao seu esforço, ao seu mérito, ao seu trabalho, a não ficar nas costas ou ali indo na barbinha de alguém. É sempre você fazer pelo seu mérito. Então hoje aí Simone Menezes é uma grande empresária, já é mentora também, trabalha na Farmapele, a gente até conversou sobre a história dela, um pouquinho sobre essa trajetória. Doutora Bruna também, você vê que
ela não precisava pensar daquela forma como uma criança. Mas essas pequenas frases, essas pequenas reflexões, elas influenciam e impactam diretamente nas nossas vidas. E no que a gente vai projetar para os nossos filhos, o que a gente vai querer para o futuro. Isso é importante. Eu lembro, vocês conversando, eu lembro o que eu responderia, né? E eu lembro de frases importantes. Você falou que o seu pai falou da loteria, que a loteria era o seu trabalho, era o seu esforço. Você falou também que a sua mãe falou que você podia trabalhar, se esforçar com o que você quisesse, que você ia conquistar o que você quisesse, mas que ia trabalhar com algo que você gostasse. E eu lembro da minha mãe falando que marido de mulher era um emprego. Minha mãe falava isso. Falava isso. E eu ficava naquilo, porque tem épocas, né? Cinderela, conto de fadas. As meninas são apaixonadas por contos da Disney. E nesses contos de fadas você acha o seu príncipe encantado, que vai te resgatar ali, né? Da Cinderela e vai te transformar na princesa. Poderia ser, né? Eu acho que ela enfatizou tanto que eu acho que agora ela já quer me frear. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então na minha cabeça sempre, tipo, podia, né? Eu também era jovem, não lembro qual a idade, mas sempre isso impactou de eu trabalhar e não achar que a gente precisa ter alguém para nos sustentar, que a gente, por nosso esforço, nosso mérito, eu acho que e a gente se sente muito melhor quando a gente consegue proporcionar isso, né? A gente se sente realizada profissionalmente. Karina também tem essa história de vida, né? De luta, de batalha e também de influência dos pais na parte da comunicação. E olha que eu pensava que ele não me influenciava, né? Mas meu pai era apresentador, radialista, e passou aí 34 anos dedicados à comunicação, então eu cresci em rádio e TV, e olha que ele falava muito assim, nossa, o que você for fazer, e quando ele falava isso, eu me sentia como se ele estivesse colocando uma capa de super-homem, sabe? Eu via, você falou dos filmes da Disney, mas pra mim, eu sempre gostei mais da bruxa, olha só que loucura. Os filmes eu adorava, eu achava a bruxa mais elegante, não gostava daquele negócio de quando mamãe botava um laço na minha cabeça, eu não me achava delicada nesse sentido. E eu olhava assim para as bruxas, pô, a bruxa passa o filme todinho, estratégia e tal, para poder estar assim, assado. No final, a Cinderela passa o filme todinho sofrendo, no final, 5 minutos de filme ela resolve ir de uma forma assim, não por mérito, né? Porque alguém colocou ela lá, né? Eu acho até que é um filme um pouco machista, ou se fosse ser feito hoje, né? Seria dessa forma. Então, eu tenho 3 filhos, 3 meninos, um deles está se formando agora pela Federal do Maranhão, agora em abril. Tudo homem? Todos 3 são homens. E aí, agora, dia 30 passado, que esse programa vai passar, a gente vai fazer as fotos, e aí ele vai, em abril, já vai estar com o CRM dele. Aí você falou da sua filha, né, que acha que foi a influência. Na época que o Lucas falou para mim pela primeira vez que ia ser médico, ele tinha 10 anos de idade, eu não trabalhava com o que eu trabalho hoje. Então, não sei vocês, eu conheço teu pai, que é um ser humano. Não conheço a tua mãe, mas eu conheço teu pai, que é um ser humano. São maravilhosos. Que é um ser humano fantástico, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele era muito amigo do meu pai. E assim, eu acho que nada melhor do que um exemplo. E eu sempre busco falar para os meus filhos a mesma coisa que a tua mãe te falou. Independente do que você for fazer, seja e dê o melhor. Porque isso vai ter uma consequência na vida do outro e na sua. Porque às vezes a gente fala, profissão é isso, é aquilo que vai dar dinheiro. Hoje você vende um brigadeiro e você pode, se você for bom, nossa, você pode ganhar muito com aquilo. Então, assim, não se coloque limites, não permitam limites para os seus sonhos. Eu acredito que é nessa vibe que a gente tem que ir, de dar o melhor. E, consequente, você dando o melhor, você gostando daquilo que você faz, gente, o sucesso vem. Com certeza. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo Foi maravilhoso te receber aqui. Doutora Bruna, venha mais vezes. Venha mais. A Simone já está aqui sempre. Simone também é um prazer. A gente sempre aprende um pouquinho mais. E você, que quer aprender mais, quer continuar com a gente, interagindo, vai aqui nos comentários, coloca sugestões de pauta, entra também nas nossas redes sociais e não esquece de compartilhar o link desse episódio para outras pessoas conhecerem essas mulheres especialistas fantásticas. E você, é claro, também participar conosco aqui, ó. Faz a sua inscrição no canal, porque a partir daí, toda semana, quando tiver episódio novo, o YouTube vai te sinalizando que tem episódio novo aqui às quartas-feiras, tá bom? Então fica aí nosso recadinho. Na nossa rede social, @Saúde na Mídia Oficial, vocês podem mandar opções do que vocês querem, comentar, compartilhar e fazer também com a gente o Saúde na Mídia. É isso aí, gente. Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Saúde.